época foi mantida. Então, o Porto do Rio, naquele momento, 2002, essa era a visão existente e essa era a visão projetada. O projeto de abrir a frente pública, né, de fato, com a ciclovia, o pier, enfim, totalmente simples, quase simplório, né, mas enfim, é muito mais simples, e o potencial de crescimento previsto para essa região. Então já havia uma previsão de verticalização, mas não com CEPAC, não com direito de outorga. Eram gabaritos previstos, enfim, muito discutido, muito, de novo, a perimetral, né, hoje não existe mais, estou lembrando de novo. Aí eu tenho aqui até, se vocês depois quiserem ver, tem um novo projeto para essa região. E o que naquela época se previa era envelopar a perimetral para evitar um impacto nessas edificações, né? E realmente abrir essa frente marítima aí para o aeroporto. Eu trouxe mais para ver, bem a enxergar mais sinteticamente, né? Esse confrontante aqui, né? Então, entre o porto e a cidade existem os morros, né? Então, no fundo, é o que sempre aconteceu. Poucas vias, né, nesse sentido mais transversal, e nós trabalhamos principalmente nesse aqui, reabrindo um túnel que existe, é um túnel ferroviário, reabrindo ao tráfego, né? E também apenas a via que era a via perimetral, né? Então a gente vai ver também que na circulação proposta, eles vão propor o binário, o famoso binário também que já está implantado. Deixa eu passar um outro para esse tá, né, mais poluidinho, só para a gente ver aqui. A gente vai ver Então, na verdade, lembrando aqui, né, de novo, os 4 grandes itens, né, que era a avenida perimetral, manutenção, como via de passagem, depois a implantação do binário, essa linha aqui em azul, depois a gente vai ter o entorno, todas essas ruas que fazem o entorno dos morros em vias locais, e o VLT que está aí em roxo, com a ciclovia, um trechinho de ciclovia, não dá para ver bem, porque eu também estou fazendo, esse é proposto, tá? Esqueci de falar. Então aqui era a proposta viária que naquela época tinha, em que algumas coisas, alguns elementos desses foram implantados. O elemento mais importante que foi implantado foi exatamente essa via binário, que é em rosa, que ela exatamente ela faz o binário com a perimetral, né? Na verdade, hoje ela vai fazer o binário com o túnel, que vai passar embaixo do perimetral. Então ela fazia o binário com a perimetral. E hoje ela está parcialmente implantada nesta região, e aqui tem tem um túnel aqui sobre esse morro, né? Havia essa proposição das vias alternativas, como eu já comentei. Um tracejadinho verde é o VLT, que fazia um anel periférico, um anel em torno do bairro, né? E também a ciclovia era muito simples, ela vinha da área do aterro do Flamengo, fechando aqui. Então essa em roxo era a ciclovia. Então eram os elementos que eles julgavam mais importantes, com também em amarelo, que são essas vias em amarelas, eram as vias locais, todas elas sofreram projetos de revitalização urbanística, naqueles 40 e tantos projetos realizados, muitos escritórios fizeram. Também no modelo de cidade, né, tem projeto para todas essas MURs. Então tem mais de 50 e tantos projetos. O acervo de projetos é muito grande, né? Eu vou apresentar aqui alguns projetos que a gente desenvolveu. Então eu vou trazer aqui projetos desenvolvidos nesse período, 2002 2003. Foi uma licitação ganha pela MT, que é a firma de Marrocos e Toledo do Rio, e pela MPS de São Paulo, licitações públicas ganhas pelo IPP, coordenadas pelo IPP, coordenador dos projetos, o Jonatas Magalhães, professor da casa. Então vocês também podem perguntar para ele que ele vivenciou no site da firma dele, tem os projetos também, se vocês quiserem mais detalhes. Eu vou procurar trazer por que eu estou trazendo os projetos? Porque os projetos todos não são só apenas os nossos projetos feitos por nós, enfim, eu participei de todos, mas todos os escritórios de arquitetura, eram mais de, acho que eram 10 escritórios diferentes, quase todos de arquitetos, tem uma só de engenharia, o resto todos eram escritórios de arquitetos, todos estavam trabalhando da mesma forma. Então a gente discutia desde o que pedra a gente ia usar, que parede meio fio, enfim,
Mas eu quero dizer que eram projetos muito leves, de mão leve, né? Eram focando nas características principais. Essa é uma base sempre a gente começa qualquer projeto com a caracterização ambiental. Então a gente vai ver aqui as cotas de nível, Baía da Guanabara, os aterros, área verde, a grande favela aqui mais importante, que é a Morro da Previdência, uma mais famosa, né? Binário, né, que já acontecia aqui, já está implantado também, e o Morro do Pinto, que é outra comunidade muito grande. Esses dois morros aqui são os morros mais longilíneos, né, que fazem de fato a Grande Barreira. A gente começava a enxergar aí o que seria exatamente possível fazer de projeto com essa região, né, do que nos coube fazer. Vou trazer dois, já fizemos 4 projetos, o primeiro projeto exatamente vai lidar com uma das áreas que eu comentei de via limítrofe, que é um limítrofe de morro, né, que faz todo um recorte, que é, se não me engano, Pedro Alves e Santo Cristo, são essas vias. Então, aqui o recorte do projeto. E essa era a extensão do projeto. Era um projeto bastante complicado, porque ele vinha da Francisco Bicalho, esse aqui é o canal do Mangue, Francisco Bicalho, que é a rodoviária do Rio, né? A via, que é essa via Pedro Alves, até o Largo de Santo Cristo, e aqui a Rua Santo Cristo, que vai até essa região. Depois nós fizemos a Rua da Gamboa e essas ruas internas também. E um desafio forte do projeto foi exatamente a implantação dessa via nova e a reabertura do túnel, um túnel que já existia aqui, ferroviário, e que seria aberto para carro, veículos, ônibus principalmente. O desafio daí era entrar num túnel que diziam que tinham defuntos, tinham, né, presuntos boiando, fizeram o maior terror, né? Não tinha traficantes do outro lado, mas isso não tinha problema, a gente conversou antes e tal. Entramos no túnel na boa, levantamos, não tinha defunto nenhum, não tinha presunto nenhum. Mas muito medo, evidentemente, porque o Morro da Providência fica ali, e você fotografar, você entrar ali, é complexo. A gente teve que ir com muito cuidado, conversando, né, para poder tirar as fotos e tal. Mas o mais importante desse projeto é exatamente que define, né, essas vias que eram exatamente as vias que definiam ali, delimitavam ali o antigo litoral. Uma complexidade muito grande, de uma área de extensão muito grande também. E aí eu vou mostrar alguns exemplos, alguns pedaços. O projeto é enorme, não vou mostrar todos podem, não fiquem tranquilos que eu não vou mostrar todos os projetos, mas principalmente algumas das intervenções. Só vou voltar de novo. Essa praça fica aqui, numa região aos pés do morro da Providência e do Pinto, e você, desse ponto aqui, você antigamente tinha toda a visão do litoral, né? Então, foi uma praça que ela tinha que atender a comunidade, ela tinha também que ter usos ali bastante específicos, uma praça pequenininha. Então, na verdade, o mote desses projetos todos foram projetos dos pequenos espaços, né? Dos pequenas praças, dos pequenos largos, porque é uma região que tem pouquíssimos espaços livres e uma tessitura muito densa, né? Onde você tem... não era o programa do Morro Portuário do século XIX ter praça, não era bem exatamente. Então a gente procurou fazer aqui uma conjugação de atividades de esporte, né, principalmente, né, uma região já de quiosques também, que definem aí um uso misto de todos os tipos. E mais interessante que aqui é uma arquibancada voltada para a quadra, e essa arquibancada a gente fez uma proposta de fazer um mosaico em vidro com as crianças da comunidade, que o mosaico seria a representação do que teria sido o litoral, né? Então, para ter um registro memorial litoral. Essa é a praça, hoje, né, existente, então esse é o espaço que existe, né, naquela praça, e o que seria, na verdade, com a abertura, né? Então, na verdade, os projetos eram todos muito simples, muito singelos, porque o mais importante era a preservação do patrimônio também. Tinha um imóvel tombado aqui, só vou mostrar. Essa edificação era o antigo estação de bonde, onde é um ponto terminal de bonde. Então, bonde a burro, né? Bonde burro. Então, a gente tinha que fazer uma valorização do imóvel, ela está ali localizada, né?
novamente, e com um painel que ficaria exatamente atrás daqui, da arquibancada, representando aí a visão do litoral. Outro, esse pedacinho de projeto, é um outro largo. Esse aqui é uma pracinha triangular, quer dizer, é o que eu comento, é o projeto dos pequenos espaços. Pequenas calçadas, calçadas de ruas estreitas, né? Esse é o tecido existente. Então, o projeto previa, aqui são imóveis preservados, né? Então tinha que ter acesso às residências, uma pequena área de apresentação, 2 quiosques, área de estar, né? E aqui havia a proposta que eu comentei, havia, que a gente vai ver depois, vai dar no antigo túnel, né? Essa é a ambientação existente lá. Então, na verdade, é um pequeno cuidado, um cuidado muito, o esforço de preservar as árvores existentes, mas principalmente de manter a ambiência do século XIX, né? Então, o que resultou depois dos croquis do Ricardo Flores. Né? Aqui, mais um pedacinho, que é uma área densa aqui, que exatamente aqui é o Largo de Santo Cristo, aqui é a subida do viaduto, que vai dar ali no Sambódromo. Essa entrada aqui, esse aqui são um conjunto de residencial modernista, dos portuários, dos marítimos, perdão. Eu realmente não lembro do arquiteto, mas um arquiteto importante no período moderno, e principalmente ele dá acesso à Providência. Então, o Morro da Providência você pode acessar por 2 pontos, ou por esse conjunto residencial, ou pelo Morro do Livramento, aos pés da Providência, né? Então, o que fazer com uma área, volto a dizer, pouquíssimos espaços livres para lazer, uma população que carece bastante. Primeiro, a complementação de uma ponta de quadra, né? Que era exatamente uma sobra de desapropriação. Então, a gente refez a fachada da quadra, que seria o fechamento da quadra, em um espaço livre interno, recuperando aí o alinhamento original. E uma área que já é muito utilizada para de viaduto, porque a comunidade desce para aqui. Então tem feira, né? Então, na verdade, isso também no Morro da Mangueira a gente fez a mesma situação, possibilitando estacionamento, porque eles têm carro, enfim, e aqui uma área que a gente pudesse, então, ter suas atividades de lazer, que a proposta é fazer o que já tem, ocorre mais organizadamente. Uma área bastante interessante, que dá de viaduto no Rio de Janeiro é sempre muito bom, né? Porque é sempre fresquinho. E o desafio da abertura do túnel, né? Do famoso túnel dos presuntos, né? Que nunca existiram, os galpões existentes, os galpões que hoje são um centro cultural, né? Mas essa era a imagem que se tinha, e a gente percebeu durante 1 ano e meio, 1 ano e pouco que a gente foi fazendo o projeto, que isso foi sendo totalmente dilapidado, roubado, né? Enfim. Essa era a característica do túnel, então assim, era muito difícil ter coragem de entrar, porque a gente não sabia o que ia acontecer do outro lado, mas a gente conversou com a turma toda, todos os olheiros aqui, né, de olho na gente, lógico, e aí a gente entrou para abrir, fazer a proposta de abertura. E essa região aqui, que virou uma vila olímpica, uma área esportiva, a gente propôs na época com acesso à comunidade, para eles poderem entrar para a Vila Olímpica pela comunidade, que era o que interessava a eles. É um projeto muito difícil. E o outro, que eu vou trazer também, é lá em cima. Então a gente fez uma parte lá embaixo, né? Quer dizer, ali no limite, e a gente fez também o Morro do Livramento na íntegra, né? Então, que é esse morro aqui. Essa ambiência que a gente vai encontrar, uma ambiência de lotes, né, coloniais, enfim, todo mundo usando a rua é o espaço de lazer, né? E também com o comando do tráfico da Providência. A Providência tinha um controle sobre o Livramento, né? O acesso à Providência se dava pelo Morro do Livramento. Também uma negociação com o traficante para conseguir entrar, subir, conversar. E a visão do Morro do Livramento, que é belíssima, né? Você tem aqui a visão da Enseada da Gamboa, hoje aqui é a cidade de samba, né? Que é uma maravilha da arquitetura. E a visão também do outro lado da Bahia, Ponte de Niterói.
E acho que é exatamente interessante estar do lado embaixo, estar em cima e trabalhar nessas duas ambiências muito distintas. Enquanto a gente fazia o Morro do Livramento, o Flávio Ferreira trabalhava o Morro da Conceição, as meninas da Arquitraça faziam o Morro da Santo Cristo. Então era um conjunto muito grande de arquitetos fazendo essa região. E um dos problemas do Morro do Livramento é exatamente o fundo de lote, né? Porque você vai ter um encurtiçamento dos imóveis, os imóveis vão crescer por fundos, né? Cortiços e casas de moradia aluguel e a imposta direto, né, na região central. Então, esse é um projeto final, um projeto complexo, porque exatamente é um projeto, lembrando também que esses projetos todos eram projetos para espaços públicos. A gente estava lidando com o público, com rua, calçada, pracinha, né, lidando com quem morava lá. A grande importância que eu digo desse, não só o nosso, mas de todos os morros portuários projetados, é que é onde moram as pessoas moram aí, nos morros portuários e com essas características, né, de densidade, de pequenas vilas, enfim, e respeitando essa ambiência, que é uma ambiência muito característica dessa região. Então a gente vai encontrar questões como calçadas muito estreitas, cotas de soleira mais altas que a calçada, problemas de acessibilidade, de drenagem também, e vias muito estreitas. Esse imóvel especificamente é um imóvel cortiçado onde nasceu o Machado de Assis. Ele nasceu no Morro do Livramento. Ele escondeu muito essa origem dele, sempre escondeu na origem nos livros, mas em alguma literatura ele deixou passar ele morava com a mãe aí. Esse Sobral. Ele morava aí, hoje é um cortiço, está nesse estado. Então a gente, lógico, a primeira coisa que ele sugeriu, né, a recuperação do imóvel, enfim, pela importância que ele tinha Aqui tinha uma coisa interessante, só um breve comentário, que essa via terminava aqui e a outra via terminava aqui. E a gente então, mas por quê? A gente queria fazer exatamente a junção das vias, porque pela acessibilidade das pessoas que moravam aí. E aí, na verdade, existia a lenda de que o traficante não deixava vir, que era boca de fumo aqui, boca de fumo aqui. E aí a gente foi conversar, falei, peraí, vamos combinar aqui, porque a criançada que estuda aqui tem que dar a volta para chegar na escola. Então foi uma nova negociação feita para conseguir que o projeto viabilizasse a abertura e criação de uma praça aqui, num ponto de junção. Mas a questão aqui é exatamente uma questão das grandes estradas elevadas, né, muitas ladeiras, enfim. E essa característica que a gente imaginou, por que Copacabana pode, por que não pode aqui, né? Fazer o revestimento, calçada e muro, pedra portuguesa, unificando, né, esses dois elementos. E como lidar com esse viário? Né? Uma caixa de via de 4 para passagem de 5 metros, um veículo estacionado, a gente teve que implantar um viário unidirecional, com essas condições existentes ali, que por um lado são muito complicadas do ponto de vista viário, mas do ponto de vista vivencial é maravilhoso, né? Porque a criançada foi ao banco aqui, usa a rua é o espaço, né? Como eu comentei, e a sugestão foi algumas vezes criar alguns avanços, né, de calçada em alguns pontos específicos e criar pequenos espaços de sentar um banco, uma cadeira. E também a gente entrou com a questão social aí, quando a gente propôs bancos e mesas e tal, e disseram não, mesa não, porque os meninos cheiram pó, a gente só quer a pracinha, deixa que a gente leva a nossa mesa, a nossa cadeira. Então também é interessante lidar com isso, né? Porque o arquiteto logo vai colocando, pegando ali, cheio de mobiliário, né? Eles não queriam nada, eles queriam apenas o espaço para pôr a cadeira deles, né? Não deixar o mobiliário fixo, né? E fizemos também algumas situações, os tables, né, os traffic tables, para os atravessamentos e acessibilidade mais plena. Pessoas de idade moram aí, né, principalmente. São questões também que a gente vai encontrar em muitas favelas, né? Então, mais uma exemplificação de como manter a ambiência, lógico, né, de fiação, enfim, e conseguir criar uma atmosfera que
uma atmosfera que já tem lá, sem grandes sofisticações, porque não compete sofisticar numa região que os imóveis são mais importantes. Outro ponto também é lidar com as escadarias, porque o sistema viário deles não é só rua, é escada também. E a escada não é só viária, é também um ponto de concentração de lazer, né? Onde eles se encontram, conversam. Então, o que fazer aí? Simplesmente melhorar, né, o acesso, recuperar a escada e complementar a arborização, porque na verdade é onde eles ficam em muitas situações. E a Igreja do Livramento, uma igreja onde acontecem as quermesses, onde acontecem as festas, enfim, sem muito espaço, né? Na verdade, a igreja está aqui, e aqui está uma área que é meio nada, enfim, então a gente propôs ali uma pracinha muito sutil, muito pequena, mas que possibilitasse uma área de um banco, um módulo de brinquedo e conseguisse com isso atender uma demanda, que era uma demanda que eles tinham lá. Bem, tudo muito bom, tudo muito bem, tudo muito sutil. E a gente vai entrar agora no Porto Maravilha, né? Então, a partir de 2000 O que muda aí, que eu falei com vocês, a historinha das finanças, né? Muda que em 2008, muda a taxa Selic no Brasil. A taxa Selic é o que regula os juros no Brasil, né? Era muito alto, na faixa de 20 e poucos, e cai para 11, 9, 8. Cai drasticamente em 2008. Então, na verdade, os capitais mexeram, começaram a se mover, porque não adiantava mais, não interessava mais deixar o dinheiro aplicado, porque os juros caíram. Então, se eu não posso mais aplicar, se não vale mais a pena para mim deixar no banco, porque senão eu vou deixar no banco, 22% ao ano, não faço mais nada, deixo no banco. Quando muda essa taxa Selic, muda também a destinação dos capitais. Você começou a ver, então, na verdade, ser interessante investir em capital imobiliário, investir em imóvel. Essa Minha Casa Minha Vida não veio à toa, né? Também, lógico, havia uma demanda reprimida de habitação, havia capital para isso e havia também a Caixa Econômica que passou a ser o mediador dessas imóveis. Então, quando surgem alguns planos de estruturação urbana, estou trabalhando com Vargem Grande, que tem um plano de estruturação urbana votado em 2009. Quando esse plano de estruturação urbana votado em 2009, ele já é votado pós-2008. Ele já é votado no sentido de atender a uma demanda, uma circulação nova de capitais que vão investir no mercado imobiliário. Então, uma grande quantidade de dinheiro vindo do mercado imobiliário, porque não valia mais a pena deixar parado no banco. Então, a mudança da taxa Selic responde por toda essa reconfiguração do capital no Brasil e por muitas das ações tomadas aí, não só pelo governo federal, como governos principalmente municipais. E nesse contexto surge o Porto Maravilha. Com base em quê? Com base naquele plano do Porto que já existia, já trazia, né, um potencial de renovação, já trazia propostas viárias. Então foram usados alguns elementos desse plano, mas com um novo momento financeiro, um novo momento capitalista. É uma cidade mais voltada para negócios, né? Então muda bastante a orientação. Que cidade é essa? A cidade não é a cidade que vai ser destinada àquelas pessoas que moram nos montes portuários, ou enfim, vai ser voltada para novos investimentos, né? Então, aquele projeto, o Legião Novel não está aqui, mas quem quiser ver o Legião Novel, eu trouxe aqui também, aqui no Museu do Guggenheim, é automaticamente substituído pelo Calatrava, que quem é que está financiando? A Fundação Roberto Marinho. Então, entram capitais financeiros de outras entidades, e o que eu vou mostrar aqui, esse foi o material de 2012, a gente não consegue um material mais atualizado, não é fornecido, já pedimos várias vezes, fornecem para a gente esse material. Eu trouxe exatamente o material que veio de lá. Então esse é material oficial, não é algum material, mas é um material que está sendo divulgado pela Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região Portuária. Eu acho interessante vocês depois entrarem no site para verificarem. E essa é a cronologia.
né, de 2012 a 2016, quando você tem aqui o Copa aqui e a Olimpíada ali, e cujas decisões já estão mudando radicalmente também, porque não descobriram que não vai funcionar o que era previsto anteriormente, né? O grande problema do Rio de Janeiro é uma Olimpíada com 3 polos, 5 polos olímpicos, não vai funcionar. Mas enfim, voltando aqui para Vaca Fria, nós estamos aqui então no Porto, essa toda a defesa desse espaço como zona de investimento, né? Acho que me chegou uma de lugar ainda, porque isso aqui é mais para cá, mas principalmente marcando aqui as distâncias do aeroporto, dos aeroportos e dos pontos turísticos mais fortes, né? Alguns dados, são importantes esses dados, né? Área, 5 milhões de metros quadrados, população, 28 mil, IDH, o perímetro do aeroporto bastante extenso. Quantos trabalhadores, quantos negócios, quantas escolas que a gente vai ver uma baixa, né, de escolas, né, no ensino. É uma região que envolve inclusive a PAC, tá? A gente está vendo toda a região mesmo, lembrando que uma parte dela é aquela área de preservação, que ela é decretada, ela não pode ser alterada. Então, também um mapa antigo de como era, só lembrando, né, aquelas questões que a gente já falou anteriormente, né, dos trapiches, né, de todo o litoral reportado. E essa é mais interessante para ver o atual. Então, aquela situação que eu digo, que é a grande questão que se faz com uma área aterrada. Também foi a mesma situação quando se foi implantado o aterramento do Aeroparque, então não havia questionamento, né? Que é uma área aterrada também. Mas quando você cria a área, quando você tirou o Morro do Castelo e ali criou a esplanada, ou você implantava imóveis institucionais ou não tinha outra solução, porque aquela área não existia. Então, o entrave aqui é esse também, né? Então, a gente vai ver uma área muito grande, que é essa região, que eu digo da esquerda, né, a oeste, né, da região portuária, aquela área menos favorecida e a área mais iluminada, a área mais interessante do ponto de vista imobiliário, que é a área junto ao Praça Mauá. Então, de novo, mesmo há uma segregação muito forte no plano do Porto, quando ele olha diferentemente também essas duas situações. Lembrando que aqui, né, é Zona Norte, São Cristóvão, então é uma segregação também interna nessa região. Esse é um trabalho da Prefeitura do Rio, de evolução urbana da região iconográfica, do ponto de vista iconográfico. Então, mostrando aqui o que seria em 1817, no século XIX, os imóveis que existiam, né, os atracadouros, isso é um desenho feito com reconstituição, né? Depois, em 1930, então a gente já vê, que eu falo do porto decadente, que é o porto alinhado, né, que não funciona mais, enfim. Sem a prainha, né? Aqui o canal do Mangue, né? Que é o canal do Mangue que vai desembocar aqui. O edifício à noite, Casa da Gamboa, edifício à noite, estação de passageiros, Praça Mauá, uma praça quadrada, a gente vai ver depois a tentativa de recuperar o Arsenal de Marinha, e já em 2012 o Skyline definitivo, né? Com, enfim, a concentração dos imóveis verticais, aqueles imóveis, olha, lembrem que reservados que ficaram aqui na beira da... E o que tem lá? Então, textos que eu tive de lá, grande relevância histórica, com certeza, tanto dos imóveis existentes, as usos, né, aquela beira do sal, igrejas, Morro da Providência, os imóveis tombados, e aqui os sítios arqueológicos sendo descobertos, né? Nas escavações foram descobrindo todos esses sítios. Isolamento e degradação, esse é o contexto que eles citam aí. Há poucas áreas verdes, pontos de alagamento, lógico, a drenagem responde a isso, acúmulo de lixo, patrimônio degradado, lançamento de esgotos, ou seja, uma situação de infraestrutural complexa, uma degradação existente nos imóveis e nas ruas, né? E eles defendem aí que eles estão quebrando o paradigma com esse projeto. Então, maravilha que quebra de paradigma. Estão quebrando, não, quebra de paradigma, gente, aí eu falar para Deus.
fortalecimento da questão mobiliária do centro da cidade. De fato, é isso mesmo, né? Que, na verdade, é o olhar de que, sim, você está trazendo um novo olhar de revalorização imobiliária, com mudança de visão de centro, de uma visão de uma mudança de visão financeira do centro da cidade, né? Onde investir e trazer também interesse em investir nessa região. Então, eles defendem aqui melhorar a qualidade de vida, melhorar o patrimônio, aumentar moradores e melhorar o meio ambiente, que é uma das metas desse plano. Modelagem aí, né? Inédita, a modelagem que eles propõem é uma corporação urbana consorciada, né? Uma PPP, né? Parceria público-privada, com fundo de investimento imobiliário. Lembrem que mudou a CVC em 2008, isso muda toda a história no Brasil. Incentivos fiscais para os primeiros anos, ou seja, dá concessões interessantes. Empresa de economia mista, que é exatamente a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Porto, CEDURP, e requalificação urbana via uma parceria privada. Então, hoje a gestão é privada, tanto do projeto da obra quanto da sua concessão, não sei se por 25 ou 50 anos, não sei exatamente. E aqui mostrar o que se representa, no caso do CEPAC, né, que é a do Torno, enfim, mudança de uso, aumento de potencial construtivo. Então, você tem uma mudança aqui que você cobra para aumentar o potencial construtivo via CEPAC. Você ganha esses certificados se você propuser. Então, hoje o IAT do número é 1 na área, permite, dependendo do lote, né, 4 pavimentos, enfim, e você vai ter, então, com acréscimo de gabarito, você vai então, receber o CEPAC, e com essa venda desse solo criado, né, que a gente chamava de solo criado, década de 70, você então vai investir na infraestrutura urbana, drenagem, fogo e tal, né? CEPAC e IAT, né? Para quem não conhece os termos, né? Também os alunos de graduação mexem bastante com IAT. Missão da companhia. Essa é a companhia que está gerindo, né? Então, a missão dela é orquestrar as ações, capacitar a integração para dar a todos o direito a ser uma cidade sustentável. Ora, o que quer dizer isso também? Eu até hoje não consegui descobrir. Mas, enfim, o papel é a intermediação. Ele vai intermediar o lado financeiro com o lado, né, setor público e setor privado. Então, você vai ter o poder concedente, a gestora da operação e a agência de desenvolvimento. Então, na verdade, ela gere a parceria, articula os concessionários e os órgãos públicos, evidentemente. Ela presta conta da Comissão de Valores Imobiliários, né? Participa de todos os empreendimentos, da aprovação dos empreendimentos na Secretaria de Urbanismo, em si, e é indutora do dinamismo econômico e também de vender os terrenos. Então, esse é o momento. E a modelagem financeira, eu confesso que eu li várias vezes, né? Só para entender que existe aí, por que eu acho interessante entender isso? É completamente diferente daquela discussão que a gente teve do Porto, 2003, cuja visão era uma visão de cidade, né? Fazer, né? Eu não vou julgar, acho que vocês devem fazer aí as comparações, né? Enfim. Mas é exatamente você permitir que a companhia ela consiga gerir esse fundo obtido, né, com a CEPAC, vender os terrenos para ter os lucros e voltar para os investidores. Então o investidor põe, na verdade, quem pôs, quando foi colocado no mercado, apenas a Caixa entrou, nenhum outro investidor entrou. Então, na verdade, há dúvida em relação, de fato, ao negócio, se o negócio vai ser rentável mesmo, enfim. Mas, na verdade, o investidor coloca o dinheiro, vende o terreno, no retorno o lucro devolve para o investidor. Né? Com isso, com a geração desse fluxo, com esses ganhos, enfim, retirados, você tem uma parte que é a concessão dos serviços públicos, enfim. Então, essa é a operação financeira que está por trás dessa operação Porto Maravilha. Então, a estratégia é requalificar o desenvolvimento imobiliário e a questão socioeconômica como uma decorrência dessas duas outras táticas, né?
E aí a parceria, concessão administrativa, né? Já não vejo nada também de inovador, é uma concessão pública, uma parceria PPP, já tem vários no Brasil, mas eles dizem que é inovador no sentido da gestão pública, espaço público, perdão, né? Porque eles vão ser cobrados com a melhor qualidade, né? Porque o investidor ele vai investir no imóvel com boa qualidade, uma empresa só vai para lá se ele tiver também serviços de alta qualidade, e permite, então, com essa negociação, ter o recurso para investir na obra. Eu tenho dúvidas do que exatamente acontece com a valorização do solo, se há ou não há, também vai acontecer com os morros aí, com as pessoas que moram nos seus lotes, evidentemente, vão ter um aumento de valor muito grande. Enfim. Serviços, né? Iluminação pública, limpeza urbana, drenagem, né? Transporte, bicicletários, né? Não resolve tudo, mas enfim, e atendimento ao cidadão. Então eles fornecem aí a questão dos serviços públicos, né? E os números. 4 caminhos de túneis, elevação de via, drenagem, esgoto, rede de água, calçadas, 7 caminhos de ciclovias, em torno de toda a região, tratamento de esgoto e 15 mil árvores, a previsão de plantio. Uma comparação bem grosseira, isso na verdade equivaleria a quantos mil cidades? 10 mil cidades? Toda essa construção? Mais ou menos, depende do tamanho da cidade, mas você teria aí em torno de 10 a 15, mais ou menos. 10 a 15. Mais ou menos isso. Ou seja, Só que o Rio Cidade, ele não trabalhava dentro, né? Na verdade, ele não ele geria o que era o governador público, mas automaticamente gerava uma valorização também de imóveis, enfim, mas mais ou menos o investimento é esse, porque você tem custos muito grandes, que são os túneis, né? Abertos aqui, sob os morros, mas principalmente o túnel que vai embaixo da perimetral, que vai substituir a perimetral. Isso chamou a atenção, porque na verdade esse é o mais caro. os Rio Cidades, eles partiram da infraestrutura para depois de fato discutir, combinaram com os projetos. E aí essa escala de quase 15 cidades concentradas numa área transferida na verdade para o setor privado. Transferida mesmo. Por isso que eu disse, você entrar lá no SEDUC e você pedir, você não consegue, por exemplo, ter acesso aos projetos. Então, você vê que é 2012, não consegui ter 2013, nada mais atual do que esse material. É o material que eles disponibilizam. E no site também a mesma coisa. Então, aqui é um pouco o que eles estão pretendendo fazer, né, que é o cabeamento, né, lógico, cabeamento de rede. Isso é interessante ver, eu gosto de ver obra, né, eu sou uma das obras, enfim. Eu gosto de ver levar aluno para ver. O que acontece embaixo do chão, né? Quais são e por quê? Quem que vem aqui, quem que vem aqui, quem vem ali. Então, esse é o tema da nossa disciplina aqui de infraestrutura urbana, a gente tem discutido esse tempo todo. Tem embaixo, né? Aqui sempre iluminação na periferia, isso eu já também disse bem, elétrica também. O que anda muito junto aos imóveis é quem tem a ver com o cara que vai servir a água, que vai servir o imóvel e o esgoto. O restante vai para a ponta mais periférica, né? A drenagem pode andar aqui, em algumas situações ela vai no meio, dependendo dos morros portuários. Muitas vezes ela foi no meio do caminho, mas é um bom esquema para mostrar, assim, né? E aí, as estações de tratamento, né, previstas, né, Rio Comprido, Maracanã e Canal do Mangue. As ciclovias, que são, teoricamente, são mostradas em verde, eles querem dizer que a ciclovia é com arborização, então o verde aí vale para as duas situações, né? Cada via teria. E o que eles pretendem começar a operar em termos de faseamento, que é interessante também saber em que fase nós estamos, né? Em que momento estamos, que é por visitar a cidade, por exemplo, vai ter uma ideia. Então, na verdade, isso é o VLT, são as estações do VLT, que estaria fazendo mais ou menos no mesmo traçado, parecido com o anterior, que estariam fazendo os pontos de parqueamento, as estações de VLT, né? Da área, né? Coincide não com aquele projeto anterior do DPP. O que é interessante relatar, não está aqui, mas o que foi objeto de um concurso público muito
polêmico foi exatamente essa região à esquerda. Isso foi um concurso feito pelo IAB no Rio, uns 2, 3 anos atrás. E há também, que é exatamente uma região de grande valorização imobiliária, que está previsão de torres do Nova Foster, das Zaha Hadid, tem muitos investimentos nessa região que não aparecem aqui, né? Na verdade estão focando mais nessa região do Porto, né? E a Vila da Mídia que não vai mais acontecer aqui, né? A gente sabe também. E quando vai começar? Então, janeiro de quanto? Janeiro aí seria janeiro de 2013. Os cálculos. Se era 2012, né? Mas, de fato, a operação não começou. Então, é previsto aí, né, de ter essa diferença, mas, enfim, ainda o PLT não começou. E os terminais previstos, então aqui, né, em verde, né, depois tem os terminais de supervia, metrô aqui, de ônibus, terminais de ônibus, e o foco muito forte, como eu comentei, na região da Praça Mauá. Então, na verdade, eu vejo com um pouco de ansiedade o que vai acontecer para essa área. Eu acho uma área está sendo pouco valorizada, enfim. Todas as obras que estão em andamento. Com certeza, várias dessas, se vocês visitarem, vão encontrar em andamento mesmo, né? E é interessante, pelo menos, visitar essas áreas, algumas delas onde você tem os sítios, as janelas arqueológicas, você consegue enxergar aí os trapiches, enfim, mas hoje é um canteiro de obras, né? Uma região totalmente fechada, né? E o cronograma binário já foi aberto parcialmente, o túnel ainda de 2016, a demolição já está em andamento, na metade, acho que já implodiram o restante, e aqui o restante, que é a infraestrutura que estão percebendo, está sendo esticada até 2016. E dizem que vão fazer aqui a urbanização dos morros. Isso ainda não temos registro dessa confirmação. Mercado de expansão. O que eles defendem aqui? Que os imóveis comerciais no Rio, a taxa de ocupação está acima de 90%. Então está pouca oferta de imóvel comercial. Empreendimentos no centro também são vendidos em tempo recorde. Mas o que conta aqui não é só o empreendimento, é que é o financiamento desse imóvel residencial. Financiamento agora, né, muito mais longo do que há 10 anos, alguns anos atrás. Então é muito interessante ver para o investidor também. E o que eles defendem é que 8 mil quartos, o déficit, isso é comprovado de quartos mesmo, a rede hoteleira do Rio é muito fraca. Então tem uma demanda muito grande de... E aqui a situação dos CEPACs. O que a gente tem aqui? Toda essa área que não está amarelinha, né, é uma área sem CEPAC, ou seja, uma área que é preservada, está dentro do limite da PAC. E as áreas, mais ou menos 3,5 milhões de metros quadrados. Eu falei que de total de metros quadrados, uma parte é a PAC, que só pode ser mesmo retrofit, enfim, né, não tem como, não pode demolir. E a área com CEPAC é 1 milhão de metros quadrados, sobre os quais foram acrescidos 4. Então, aquela IAT cresceu em 4 milhões, o que era 1,2. Então, na verdade, aqui que está a gordura, né? Quer dizer, teoricamente o lucro está aí, né? E aqui os setores, os zoneamentos para discussão, a gente vai ver agora dos gabaritos. E aqui o que é permitido em termos de gabarito, né? Então, cada setor desse, né, dependendo da localização, vai permitir de 2 até 50 pavimentos. O setor laranja, que é o eixo da Calho, permite 150 metros ou 50 pavimentos, que são a Torre do Foster, tem 2 torres aí já em andamento, né? Então, há um fortalecimento dos setores e aí é uma variação, né? Lógico, na linha marítima com 2 pavimentos, enfim, a tendência, né? Um crescimento maior nessas 2 situações aqui. Eu acho que vai pegar aqui, isso aqui vai demorar mais um pouco para pegar. Então, regras para as novas edificações. Aí vem a sustentabilidade, que é o que eu implico muito, desculpa, os professores defendem, é a minha opinião, enfim, que é achar que faz teto verde, acabou o problema, entendeu? Não é bem assim. Então, na verdade, recurso e afastamento, ok, acho que tem que
mas assim também não vão funcionar. Economia de consumo e reaproveitamento da água de chuva, economia de energias de telhados verdes, que não funcionam, desculpe, para energia limpa, acho que funciona para algumas coisas, mas muito bonitinho, mas vira mato, né? Mato verde, teto jardim não, teto mato, né? Porque em 6 meses vira mato, no clima tropical nosso vira mato. E usa uma certificação ambiental e facilitação de acesso de bicicletas. Isso aqui é exatamente aquela sustentabilidade citada lá adiante, atrás. E aí acho ótimo esse painel. Aí esse painel realmente ajuda a entender a grande distinção entre os dois planos, né? Mais de 70 planos e analisou aprovados, todos com o setor privado, né? Então você vai ter cada empresa onde está atuando, cada empresa, cada empreendedor, cada empreiteira, né? Então na verdade é um mapeamento de fato dos investidores que foram para investir, né? E que esse aqui é um das torres, né, o Solace, né, que é os 50 metros, pavimentos, enfim. E o que vai acontecer no retro área, nós não sabemos. Lá não está na área da PAC, na PAC ficará, mas essa é a realidade desse plano. Na verdade, é um negócio imobiliário e foi assim, não estou julgando nenhum, não estou